Pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo da Target Capacitação Profissional, aqui no nosso canal no YouTube. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz, eu sou CEO da Target Capacitação Profissional e da Target Engenharia e Gerenciamento, que é a empresa mantenedora aqui da Target Capacitação Profissional. Voltando aqui ao nosso estudo de caso, tá? O terceiro vídeo aqui considerando esse empreendimento, né, incorporado aí da forma clássica, né, com pagamento do valor do imóvel, né, saindo do bolso do próprio comprador, não via banco, né? A priori, a empresa construtora dona desse projeto nos solicitou que fizéssemos esta análise, né, sem considerar o financiamento bancário e depois considerando o financiamento bancário apoio à produção, né, para fins de comparação de resultado de um e de outro empreendimento. A priori, a gente pode já dizer que, via programa apoio à produção, né, há um alívio, né, de caixa muito grande, né, do bolso, né, de um caixa que eventualmente sairia do bolso do próprio construtor incorporador. Né? O financiamento bancário, então, né, ele proporciona um capital de giro, né, que é financiado para os compradores, mas que entra no caixa da construtora, né, reduzindo muito aí a necessidade de capital próprio, né, da empresa empreendedora, né, da incorporadora construtora. Né, aqui no caso desse vídeo, né, desse trecho aqui, eu vou tratar do comparativo, né, dos resultados econômicos aqui, quanto que rendeu esse empreendimento, né, mensal, VPL dele, né, com diversos benchmarks de mercado. O que é benchmark? É uma rentabilidade, né, oferecida por outro produto de investimento. Qualquer empreendimento da construção civil precisa ter os seus resultados comparados, né, com as rentabilidades proporcionadas pelo mercado financeiro, né, por outro empreendimento, né, pela Bolsa de Valores e, né, pelos resultados alcançados aí por outras construtoras. Né? Mas como que eu posso pegar o resultado aí de outra construtora? Eu não tenho acesso aos dados deles. Né? Construtoras de capital fechado, né, as sociedades limitadas, você não tem muito acesso, né? Mas as empresas que têm capital na Bolsa, né, as construtoras que têm capital na Bolsa, vou mostrar para vocês aqui uma relação delas, né, elas têm os seus resultados publicados, né, de forma obrigatória trimestralmente. Então você consegue ir lá e analisar o balanço delas. Eu vou analisar o balanço de uma aqui para você ver daqui a pouco, né, na sequência do vídeo, né, da Tenda, né, para você calcular a rentabilidade deste empreendimento com a rentabilidade da construtora Tenda. Tá? Lá nos cursos lá do Programa Master Executivo da Construção Civil, né, tem aulas, né, tem trechos de aulas lá, tem cursos que preparam você para ser um analista, né, de fato, né, um analista de balanços. Né? Você consegue analisar os balanços das construtoras que estão na Bolsa, né, isso é público, os dados delas, né? Você consegue analisar volume de vendas, né, rentabilidade, né, lucro sobre a venda, custo de produção, se está aumentando, se está baixando, né, a carga tributária, né, custos financeiros, né, o NOPAT, né, que é o lucro operacional, né, a gente olha sempre o lucro operacional, não é o lucro contábil. Tá? Então você precisa, enquanto gestor de empreendimentos, dono de própria construtora, saber analisar isso daí, porque pensa o seguinte, né? Se você tem lá na Bolsa de Valores 30 empresas construtoras que têm ações negociadas, né? Cada uma delas, né, dá em média, somando a média da rentabilidade de todas elas, cada uma opera num segmento, né, popular, outro de alta renda, né, Tenda popular, se é ela de alta renda, né? Você faz uma média da rentabilidade delas, né, e compara com o seu empreendimento. Vamos supor que você tem aí R$1 milhão, né? Você tem a opção de colocar o seu recurso numa ação da Tenda, né, ou fazer um empreendimento próprio. A ação da Tenda, né, quando você compra uma ação de uma construtora, né, você está participando do lucro dela. Né, você se torna aí detentor do direito de ter participação no lucro dela igual os donos dela. Então você vai, a mesma rentabilidade que eles têm, você vai ter. Vamos supor que a Tenda te ofereça aí, né, o papel dela historicamente entrega 8%. Né, de rentabilidade, de lucro, né, e você tem um empreendimento aqui que te entrega 20%. Compensa você empreender por conta própria. Agora, se você tiver um empreendimento aí que não é lá essas coisas, né, ele vai te render aí 10%, 15% de rentabilidade. Né, e a Tenda está te oferecendo lá, está te pagando 20%, né, ou a mesma coisa, eu preferiria comprar papéis da Tenda, porque eles têm os empreendimentos lá, já foram vendidos, né, tem o giro deles ali, eles vão me garantir isso daí. Garantido não é garantido, mas é uma rentabilidade que você teria, né, se você comprar lá
né, o risco seria menor do que você empreender por conta própria no empreendimento desse aqui, né, correndo o risco de não ter nem a rentabilidade que ele te oferece lá. Então é uma questão de ponderação de riscos, né? Tem gente que não gosta de mexer com bolsa de valores porque tem medo, não conhece, né? Enfim. Agora, o empreendimento desse aqui ele é muito atrativo, né? Mas para você conseguir oferir essa rentabilidade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, você precisa ter um certo traquejo, né? Ou se você não tem conhecimento de construção civil, você contrate alguém que tem, né? Um engenheiro capacitado, uma empresa para fazer uma análise de viabilidade para você completa antes de você empreender, né? Envolvendo aí questão de risco também, né? De inflação, dessas questões, de venda, né? De não efetivação de vendas, né? Mas resumindo, eu vou comparar para vocês aqui agora a rentabilidade da Tenda, né? Especificamente da Tenda, tá? Não vou trabalhar aqui com Cyrela, com MRV, com Direcional, outra empresa que tem ação negociada na bolsa, Elbor, né? Nenhuma delas, só a Tenda, é só para você ter uma noção do que esse empreendimento seu aqui entrega, né? Comparativamente a uma construtora aí de grande porte, né, como a Tenda. Eu vou utilizar aqui então a planilha da Target, planilha de análise de corporações, tá, com dados reais e o balanço do último trimestre aqui da Tenda publicado lá na parte de relação de investidores da Bovespa e do próprio site da Tenda. Tá, lembrando que esse aqui é um empreendimento real, tá? Esse empreendimento aqui que você está vendo na tela nos foi demandado, a análise completa dele nos foi demandado por uma construtora. Inclusive a viabilidade, né, o estudo de viabilidade do programa de apoio à produção. Então os dados são muito assertivos, muito realistas, tá? Com um nível de precisão aí, né, um nível de certeza, de norma, tá? Dentro aí da fundamentação 2 da ABNT 14653. Tá? Parte 1, 2 e 4 da norma. Pessoal, dando continuidade aqui então, né, voltando aqui na nossa planilha de análise daquele empreendimento, né, 8 apartamentos tipo, mais 2 coberturas, aqui então no cenário padrão, tá, considerando 340 mil tá, de venda. Eu vou considerar aqui um cenário mais... vou apertar um pouquinho nesse preço aqui, eu vou colocar 320 mil, tá, 320 mil reais, ok? Manter o preço da cobertura do mesmo jeito, o cenário de vendas da mesma forma, né? E aqui embaixo, a planilha, né, como eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, ela tem toda aqui a distribuição dos recursos de venda, né, mensalmente, considerando a entrada de 30%, o valor aqui em cima, né, considerado, basta você alterar os valores aqui na célula, azul aqui em cima, né, para você ter, né, um resultado automático calculado aqui pela planilha, todo o processo de cálculo aqui é automático, bastando você inserir dados, né, principalmente nessas células verdes aqui, com inscrição vermelha, né, essa aqui eu vou colocar no mesmo padrão, ó, vou colocar aqui em verde, né, e vermelho, né, indicando que isso aqui é uma célula que precisa, né, uma das células que precisa ser preenchidas. Todas as outras, elas possuem fórmula, tá? São fórmulas. Então você não pode mexer, porque senão você altera aqui os resultados, né, chegando aí a uma conclusão errônea lá no final, tá? Lembrando que essa planilha não é fornecida no formato que ela está aqui, ela é fornecida no formato mais básico, que você que deve, né, mediante aquilo que você aprendeu nos cursos do programa Master Executivo, né, fazer o desenvolvimento da sua planilha refletindo o seu empreendimento, né, tendo aí todos esses dados inseridos sob sua responsabilidade, ok? Lembrando que VGV você calcula de forma científica, né, o estudo de mercado você faz de forma científica, tá? A não ser que você aprenda de forma muito aprofundada no curso, né? A maioria dos construtores antigos aí já tem esses números todos muito aprofundados, muito na ponta do lápis, né? Eventualmente eles fazem algum estudo para aprofundar, né, análise de resultados de um empreendimento novo, né, de uma tipologia nova, de um padrão novo que eles estão tentando inserir, né, no portfólio da empresa, ou seja, desenvolvimento de novos mercados, né? Esse trabalho aqui é fundamental. Mas vamos lá. Fazer aqui a análise de resultados, né, que é o tema desse vídeo. Lembrando novamente que esta planilha de análise aqui da Target, ela entrega resultados considerando 2 regimes de tributação passíveis de enquadramento pela atividade da incorporação e construção civil, né, o lucro presumido e o RET. Então aqui nós temos os resultados para os dois. Ó. Quando você compara o resultado, aqui o chamado retorno sobre capital próprio, em inglês a sigla é ROE, R-O-E,
o Return on Equity. Equity é capital próprio, tá? O capital do empreendedor, né? Do construtor. Você note aqui que o resultado de 46,15% é um resultado muito interessante, muito acima aí de CDI, Selic, né? Resultado aqui de fundo imobiliário, ó. A média aí de entrega, a maioria está dando resultado negativo, porque trabalha com lares corporativos, né? Eles locam lares corporativos, galpões e tal. Em função da pandemia, houve um esvaziamento dessas lares corporativas, né? A renda desses fundos passivos aí que vem de aluguel, né? Mirrou, né? São poucos fundos imobiliários que trabalham com desenvolvimento. Tá? Eu vou tratar desse assunto em outro vídeo aqui, né? Analisando os empreendimentos destes fundos, né? A rentabilidade desses empreendimentos, como que eles estruturam, né, esses empreendimentos e juntam recursos aí de cotistas do fundo e vão fazer esses empreendimentos. Um fundo é uma estrutura muito poderosa de recursos, né? Tem fundos aí que tem quase 1 bilhão, né? Nos Estados Unidos tem fundos aí que tem mais de 1 trilhão, né, que aplicam só em empreendimentos imobiliários. Então a rentabilidade aqui, eu peguei a média aqui de 10%, apesar, isso aqui é só para a gente simular, tá? Esse resultado aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o ranking de fundos, você vai ver que são a maioria negativa, né, em função desse cenário de pandemia. Aqui o Ibovespa, vou mostrar para vocês também como que eu cheguei nesse cálculo aqui. Isso aqui é o histórico desde o início do Ibovespa, tá? Isso aqui é o histórico mensal, média mensal. Ou seja, se você colocar recurso lá na Bolsa de Valores, né? Se você tivesse colocado recurso lá em 2004, 2005, né? Salvo engano, né? O gráfico que eu utilizei aqui, você teria essa rentabilidade média mensal aqui, tá? De 11,44. Esse empreendimento da Tenda, esse empreendimento que a gente está analisando, ele entrega aqui 288% acima, né, do empreendimento da operação da Tenda. Tá? A Tenda aí com 16% de ROI, tá? De retorno sobre o capital próprio. Tá? Você note que isso aqui, 288%, na verdade é 1,88 vezes, né, quase 2 vezes mais, quase 3 vezes mais, né, a rentabilidade aqui, né, da construtora Tenda. Por que isso acontece? A Tenda é uma construtora que tem um volume muito grande de obras, né? Então o lucro dela ele vem do volume. Então, eles inserem o produto deles no mercado com uma margem de rentabilidade baixa. Por que eles fazem isso? É porque existe uma infinidade de construtoras de pequeno porte que entregam, né, unidades semelhantes. Empreendimentos com padrão de acabamento semelhante. O que a Tenda tem de poderio dela? Né? Qual é a estratégia da Tenda? O volume de recursos deles é muito grande. Então eles podem lançar muitos empreendimentos com muitas unidades, né? Obtendo uma rentabilidade menor, porém, quando multiplicada pelo número de unidades, né, faz com que a Tenda seja muito forte. Então ela entra competindo no mercado, reduzindo o preço de venda em função, né, do volume de recursos de capital que eles têm. Esse empreendimento aqui, ele gera mais resultado, porque aqui na minha região não tem empreendimento Tenda, né, nem MRV, nem outra construtora de um porte desse. Né? Então não há uma redução significativa de custo em função da escala. Esse aqui é um empreendimento que tem um padrão melhor, num bairro mais bem localizado, a competição não é tão significativa quanto a Tenda, né? A gente considera, isso é chamado de um mercado perfeitamente competitivo, né? Onde a construtora que está operando, ela toma o preço, ela aceita o preço que é praticado pelo mercado. Né? Ela não tem o poder econômico para chegar no mercado e lançar uma quantidade tal de unidades que ela pode reduzir o custo entrando de forma competitiva. Então ela passaria a ser uma mandatária de preços. Né? Lá da economia a gente considera que este aqui, no âmbito desse empreendimento aqui, a gente está num mercado perfeitamente competitivo, né, com construtoras fornecendo produtos similares, né, com uma demanda aí relativamente estável, né, produtos similares dentro daquela região, é claro, né, dentro dessa tipologia aqui, com padrão de acabamento similar. Né? Então essas empresas conseguem oferir uma rentabilidade melhor, né, porque, levando em consideração estes fatores, né, e questões regionais, então nós temos aí esta rentabilidade aí acima da Tenda. A rentabilidade aqui de 46,15, né? Se você fizer um cálculo aí, né, um construtor aí mais vivido, né, ele vai pegar aqui e vai fazer aqui, ó, quanto que deu o lucro? Deu 500 mil, dividido pela
volume total de investimento deu tanto. Então não é 46,15. Né? Esse raciocínio ele não está certo, está errado. Ele é errado. O retorno que você tem que calcular para você, empresário, é o retorno sobre o seu dinheiro. Não é sobre... É sobre o seu dinheiro, não é sobre o investimento total. O investimento total nesse empreendimento aqui, ele é a soma do seu dinheiro com a venda, né? Com o volume de venda, né? O dinheiro que vem para o bolso do comprador, né? Nesse caso aqui da incorporação, ou senão do banco, né? Nesse caso tiver interveniente financeiro, que é o banco via programa de apoio à produção. Então o retorno on equity, né? Ele é o retorno sobre o seu capital próprio. Aqui o retorno sobre o investimento total, né, que é uma soma do recurso próprio com o recurso que vem de venda, ele dá 11,47. Pessoal, então vamos só, para finalizar o vídeo aqui, vou apresentar para vocês como é que você busca esses dados aqui, os chamados benchmarks. Tá? O primeiro deles que você precisa buscar é a Selic. Né? Você compara a rentabilidade dos empreendimentos com a Selic. Né? Qual é o raciocínio? Se eu tenho uma possibilidade de ganho real sem risco lá na Selic, no Tesouro Direto, né? Por que eu vou empreender, né? Assumindo riscos aí trabalhistas, de produção, de venda, de custo, né? Riscos aí de gestão? Para que eu vou empreender na construção civil se eu posso obter a mesma rentabilidade lá no Tesouro Direto? Né? É por isso que se faz essa comparação. O primeiro objetivo dela é você fazer uma gestão mais eficiente do seu próprio dinheiro, né, do seu capital. A gente busca alocar o nosso dinheiro naquilo que tem menos risco, né, e naturalmente com a rentabilidade que você está buscando. E o segundo objetivo desse cálculo aqui é você apresentar o seu empreendimento, né, tanto para compradores, né, tanto para investidores, parceiros que podem aí fazer, né, aportes, né, no capital da sua construtora, para poder oferir essa rentabilidade aí, ó. Naturalmente que ela cai um pouco porque você vai, né, ter um ganho aí sobre a gestão do recurso dessas pessoas, né? E o que não falta é gente querendo colocar dinheiro no empreendimento da construção civil. Então isso aqui, ó, vamos considerar que a Selic hoje está em 6,25%. Para o cálculo do VPL, você insere a Selic. Tá? Vou fazer aqui primeiro o lucro presumido, você insere aqui a Selic. Ó. Vamos considerar que a Selic hoje está em 6,25%. Vamos considerar que a pessoa tem uma opção de investimento no NTN-B, lá do Tesouro Direto, que rende 6,25% mais uns 2%. Vamos colocar 8,25%. Esse empreendimento aqui, ele ainda rende, aqui ó, Selic, ó, isso aqui ó, 8,25%. Isso aqui ainda rende 559%, esse empreendimento ainda rende 559% acima da Selic. O CDI é um pouquinho abaixo da Selic. Eu vou considerar aqui a Selic sem a spread, tá? 6,25, vou colocar aqui, ó, 6,25. Vamos fazer essa análise aqui, ó. A Selic hoje, né, setembro de 2021, ela está a 6,25% ao ano, sem tributação, tá? Esse empreendimento aqui, ele entrega R$ 260.694 a mais do que aquela rentabilidade que seria oferida lá num produto de investimento do banco ou do Tesouro Direto que te remunera a Selic. Né? Se você for considerar a poupança, então nem se fala, né? O que tem de gente com dinheiro na poupança e rendendo aí uma merreca, né? A poupança hoje rende isso daqui, ó, 0,7 vezes 6,25, né? Perdão, isso aqui é 70%, tá? 70%, né? Selic hoje a 4,37, tá? Aqui é a poupança. 4,37. Aí, esse empreendimento aqui ele entrega 278 mil a mais do que a rentabilidade da poupança. A poupança eu nem considero no cálculo, porque a pessoa que está com dinheiro na poupança, ela dificilmente ela vai fazer um investimento imobiliário. Ela tem medo. Se ela está na poupança, com essa quantidade de informação que a gente tem no mercado hoje em dia aí, ela não tem interesse absolutamente algum em sequer ouvir uma proposta. Que ela tem medo. Quem está na poupança é uma pessoa extremamente conservadora. Então você pode esquecer, você pode até mostrar para a pessoa quanto que o empreendimento rende a mais do que a poupança, mas ele morre de medo, ele não tira o dinheiro de lá. E você sabe que a inflação hoje ela está, né, na casa dos 7%. Né? Então você vê que a inflação ela está rendendo 7 dividido por 4,70, a inflação ela está comendo mais de 50% da rentabilidade da poupança. Então o cara está perdendo dinheiro, mas ele não movimenta, ele deixa lá.
Então, quando você faz esse cálculo aqui, né, considerando as rentabilidades, mostrando para o seu investidor, né, para o seu parceiro de recursos, né? Você tem aí uma pessoa que quer colocar dinheiro para você fazer um prédio para ela, vender as unidades, dividir, né, via sociedade de conta de participação, via SPE. Né, isso acontece com muita frequência. Né, aqui está o cálculo que você mostra para essas pessoas. Ó. Né, olha, o cliente, o parceiro investidor, o seu recurso aqui nesse empreendimento meu, ele vai ser rentabilizado em 750,41% a mais do que o seu recurso lá no CDB, lá no LCI do Banco Itaú. Né? Ele vai render 738,4% a mais do que o seu recurso aplicado lá no Tesouro Direto, na LTN, né? Ou no Tesouro Selic. Né? Ele vai render 461,5% a mais do que a média das rentabilidades dos fundos imobiliários aí. Isso aqui é de mentira, tá? 10%. Esse ano eu coloquei isso daqui só para gente simular. Mas o histórico dos últimos 12 meses é queda, no geral. Eu já disse para vocês, né? Esses 11,44% aqui, Ibovespa, né, histórico, né? Então esse empreendimento aqui ele rende 403,41 a mais que o Ibovespa e rende 288,44% a mais do que o empreendimento da Tenda. Né? Só para ilustrar então, para finalizar, aqui então, Ibovespa, como que eu calculei essa rentabilidade? O gráfico do Ibovespa no Google, tá lá do início, lá, 2006, ó, o gráfico no máximo aqui, vamos supor que você colocou um dinheiro lá em 2006 e tirou ele aqui, ó, em 2021, né? Vamos ver a média de rentabilidade aqui, ó. Vamos colocar aqui, aqui deu quanto aqui, ó. Ele estava em 40.847 pontos lá em 2006, né? Aqui em 2013, 27 de setembro de 2021, né? 113.583, né? 178%. Né, que foi a rentabilidade total do Ibovespa aí em 2021, menos 2006, 15 anos, né? 15 anos, né? O cara precisando fazer conta aqui de calculador, hein? 15 anos, ó. Então nós temos 178, dividido por 15, a gente tem uma rentabilidade aí de 11,87% na média, né? Anual. Né? Isso aqui, esse 11,44 eu calculei no mês passado, vamos colocar aqui 11,86, né? Você tem aqui a rentabilidade, esse empreendimento aqui ele entrega 389,12% a mais do que o Ibovespa. Isso aqui é um grande argumento para você atrair investidores para o negócio do construbusiness, né? Para o empreendimento imobiliário. Eu construo a Tenda, aqui eu trabalho também com gestão de investimentos, análise fundamentalista de empresas cotadas na bolsa para selecionar ações e comprar, tá? Então a gente faz o trabalho da seguinte maneira, né? Comprar para clientes, tá? Consultoria aqui de investimentos para clientes pela Trade Futura, que é um outro negócio meu. Tá? Aqui no release aqui de resultados aqui da Tenda, primeiro trimestre de 2021, tá? Todas as empresas listadas na bolsa, inclusive todas as construtoras que estão lá, elas são obrigadas a publicar, né, trimestralmente os resultados. Né? Aqui você tem receita, você tem dados aí de custo, margem ajustada, uma série de dados financeiros que, para serem bem compreendidos, para ser sincero, precisa ter um conhecimento, tá, da área de finanças. Tá, com o tempo você acaba adquirindo lá no nosso programa Master Executivo, tem um curso de gestão financeira, né? Lá eu estudo muito isso aqui com os alunos, né, para você aplicar esses conhecimentos na análise, né, daquilo que interessa para quem está no construbusiness, que são os resultados das empresas construtoras que estão com ações lá na bolsa. Lançamentos, aqui fala todos os lançamentos da empresa, né? Fala uma série de coisas, isso aqui são dados, tá, informados de forma obrigatória, né, e auferidos por uma auditoria, tá? Aqui são palavras da própria construtora, é texto deles, tá? Já aqui, ó, aqui, tá vendo que ele fala aqui até sobre o impacto do Covid, né, sobre as obras, né, sobre os lançamentos, faturamento, né? Eu sempre venho, além de ler isso tudo aí, a parte que mais me interessa, ela está aqui, nesse caso aqui, na página 8, aqui, ó, que são os dados, né, da demonstração de resultado, tá? Então aqui você tem aqui, ó, receita, lucro, margem, EBITDA, lucro líquido, né, margem líquida, receitas, todos os dados financeiros que vão embasar uma tomada de decisão,
do investidor na compra de uma ação dessa empresa aqui, né, se tornando sócio dessa empresa e fazendo jus ao lucro dela, de forma igual, claro que na proporção de ações que ele detém, né, dos acionistas majoritários, os donos, né. O que nos interessa aqui nesse caso aqui desse vídeo nosso aqui, ó, é o ROI, né, para os últimos 12 meses. Você vê aqui, ó, Return on Equity, né, 15,5%, 14%, 18%, 15,5%. Aqui são os mesmos dados, perdão. Mas aqui nessa média aqui, ó, 15,5%, 4,9%, estimei, tá numa média, eu estimei em 16% o retorno da Tenda, tá? Comparado com o nosso ROI, ó, de 46%, nós temos aqui uma rentabilidade de 288,44%. É muito bacana, muito legal no papel, né? Mas para você conseguir isso daqui, você precisa ser um gestor de primeira linha, né? Se você não é construtor, você é médico, você é advogado, você é empresário de outro segmento, né? Contrate um profissional, né? Um engenheiro civil especializado em custos e com experiência em obra. Você vai reduzir aí 99% do seu risco, né? Para fazer o seu empreendimento entregar, né, essa rentabilidade que está aqui, ó. Todo negócio tem um risco, né? Essa construtora Tenda tem um risco dela, né? O Ibovespa tem um risco dela, o fundo imobiliário tem, o CDI Selic também tem. Tá? Não é diferente no empreendimento imobiliário. O que você precisa ter, primeiramente, é um estudo de viabilidade completo para você seguir, né, à risca, né, cotidianamente, né, aqueles resultados mensais ali projetados para você chegar nesse resultado aqui, ó, tá? Nesse resultado aqui. Ok? Vamos supor que tem um aumento de custos de 10%, eu não consegui controlar meu custo, contratei um engenheiro recém-formado, né? Lembrando que nesse custo aqui, ó, na formação desse custo aqui, lá no cenário 1, você tem aqui, ó, 5%, tá, sobre o custo, né, da obra para você contratar essas pessoas, né, um gestor de compra, um engenheiro civil de obra, né? Então você tem esse custo aqui, você precisa achar um profissional adequado, né? Primeiro você faz um estudo de viabilidade completo, a gente entrega isso daqui para você, e você aí na sua cidade vai contratar um engenheiro experiente em obra para ele conduzir a obra para você dentro dessas premissas aqui, né? Então você reduziu em 99%, no meu ponto de vista, né, do seu risco, né? Podendo ainda ganhar mais, né? Mas vamos voltar aqui no nosso cálculo, eu entrei nele e acabei esquecendo. Vamos considerar que você não tem um controle de custo efetivo, seu custo de obra aumentou em 10%. Qual é o resultado que você vai ter aqui? Ainda assim, o seu empreendimento entrega 132% acima, né, do que 132% da rentabilidade da Tenda. Né, você tem aí, ó, 32% a mais do que a rentabilidade da Tenda. Né, agora vamos considerar que você faça aqui umas vendas antecipadas no volume maior, né? Você consiga vender mais rápido. Né? Vamos considerar que você venda aqui, ó, essa venda tudo na planta. Né? Acontece muito isso, tá? Das empresas venderem tudo na planta antes da obra em si sequer ter iniciado. Né? Vamos supor que um simples movimento desse aqui, ó, um aumento ali na velocidade de vendas, né? Você já alcança aqui uma rentabilidade de 185% acima, né, da consultora Tenda aqui, ó, que entregou, dentre todos os benchmarks aqui, a Tenda entregou, né, a rentabilidade maior. Lá nos cursos do programa Master Executivo da Construção Civil, eu analiso para vocês. A gente compara, aqui, ó, botei na tela aí, ó, as consultoras listadas na bolsa. A Melnick, Lave, Trisul, Tecnisa, Elbor, Even, Gafisa, né, Alphaville, Exetec, JHSF, Cirela. Né, cada uma tem um segmento, né? Então você precisa comparar, né, o seu empreendimento, né, com o empreendimento compatível, né? Vamos supor que você trabalhe no padrão médio, médio-alto, né? Você vai comparar aí com empreendimentos da segunda linha aí, da Gafisa e tal. Agora, se você trabalha com empreendimentos de alto padrão, você vai comparar com a Gafisa, a rentabilidade deles, né? Com empreendimentos aí, você vai comparar o seu negócio com um negócio compatível. Né, em padrão, claro que não é no volume de operação, mas no nível, né, de qualidade, né, do produto, né? Ok? Você não vai comparar um apartamento de 3 quartos no padrão médio-alto com um empreendimento da MRV. Né, aqui a gente fez essa comparação que é a título didático, ó, mas no curso, lá nos vídeos, nos cursos lá do Programa Master, né, a gente destrincha, né,
da consultora MRV, da Cerela, da Direcional, da Elbos, né, para a gente ver. Né? E nas consultorias eu comparo o empreendimento do empresário com o empreendimento aí de mercado, né? Além dos de mercado ali na região, né? Com as rentabilidades de empresas que estão listadas aí na bolsa. Né? Muito bem? Aqui, lembrando aqui, ó, aqui a gente fez um trabalho aqui, ó. Aqui, ó, eu comecei aqui no lucro presumido, depois acabei aqui no RET, mas o raciocínio é o mesmo, então o que vai mudar é a tributação. Note que no RET, né, você tem sempre aí um ganho de rentabilidade por via de incentivo tributário, né, que vem do incentivo tributário, né, da alíquota lá proporcionada de 4% sobre a receita, proporcionada lá pela instrução normativa da Receita Federal. Ok?